para o Senhor é devido. Vamos começar orando, né? Ligou aí, bem? Ligou? Ligou, né? Vamos orar. Senhor, louvado, engrandecido e exaltado, continua sendo nosso e eternamente será. Senhor, nós estamos aqui na tua casa, com nossos corações cheios de alegria, por essa data tão especial, tão maravilhosa para o teu povo cristão, Pai. Que o teu povo não pode esquecer, não pode usar o direito de esquecer do que Jesus fez por nós. Muito obrigado por esse dia extraordinário, que entusiasma a gente, que anima a gente cada vez mais a ir buscar. Nós estamos aqui no Santo Décimo Pai, para buscar a tua presença, para buscar a condução, para sentir mais pertinho de ti, Pai, cada vez mais, para sentirmos a segurança de podermos estar lá fora, ainda que passemos por aflições, mas nós sabemos que vamos passar. Mas a segurança em Jesus Cristo nos garante que passaremos bem, junto com Ele. Amém. Muito obrigado. Abençoa cada ato deste culto, que esse culto suba até ti, Pai, como aroma suave. Agora, para isso, nós precisamos do teu Espírito Santo, Pai. Venha e transporte sobre todos nós aqui, sobre a tua igreja. Senhor Deus, toca nos corações das pessoas que estão faltando hoje por algum motivo, que seja um motivo, Pai, e não de fraqueza na fé, Pai. Não deixa que seja isso, Pai, porque a igreja precisa ser forte. O povo precisa de uma igreja forte, porque o povo está fraco. O mundo está enfraquecido e nós precisamos ser fortalecidos por ti, Pai. Muito obrigado. Renova as nossas forças. Nós oramos agradecidos em nome e por amor de Jesus, do nosso único Senhor, suficiente e eterno Salvador, Jesus Cristo. E esta oração é dirigida a ti. É contigo que nós queremos falar, Pai. É o Senhor que está nos ouvindo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir a poderosa palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 27. Mateus 27, no início do capítulo 57, 27 e 57, a parte final do capítulo 27. Mateus 27 e 57 em diante. Olha que texto interessante, muito interessante. Diz assim a poderosa palavra: chegada a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também era discípulo de Jesus. Este foi falar com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, pegando o corpo, envolveu num pano limpo de linho e o colocou no sepulcro novo que havia aberto na rocha. Rolou uma pedra para a entrada do sepulcro e foi embora. Estavam ali assentados na frente do sepulcro Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, os principais sacerdotes e os fariseus foram falar com Pilatos, dizendo: Senhor, lembramos-nos de que aquele enganador, enquanto vivia, disse:
depois de 3 dias ressuscitarei. Portanto, manda que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não se dar o caso de que os seus discípulos vão à noite e furtem e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos. Assim, o último erro será pior do que o primeiro. Disse-lhes Pilato: tendes aí uma escolta, ide, guardai-o como acharem melhor. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, lacrando a pedra, e deixaram ali a escolta. Que bênção, né? Tomaram todo o cuidado, né? Puseram guarda, puseram a pedra, puseram o lacre, mas não foi o possível para o reter, para o deter lá dentro, né? Fizeram de tudo para segurar o nosso Senhor na sepultura, mas ele saiu, está vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos com alegria, vamos cantar já primeiro esse aqui. Cristo já ressuscitou. Aleluia. A Nancy vai dar o ritmo, tá? Porque no inário é um ritmo um pouquinho diferente. Aí, Roberto. O quê? Cristo já. Glória a Deus. Cristo já ressuscitou. Aleluia. Vou dar um ritmo um pouquinho diferente, mas a letra é a mesma. Amém? Amém. Glória a Deus. Uma vez Jesus sofreu, aleluia.
24, a partir do 36. Lucas 24, a partir do versículo 36. Eu sei que estão cansados, porque eu fui mais cedo hoje da manhã, e todos se envolveram na obra, na casa, né? Estão cansados. Eu tenho, por exemplo, o pastor Antônio Francisco. Trabalhei com ele 9 anos. Ele agora já faz tempo. Mas ele tinha dia que eu chegava e pegava ele, não vai conseguir hoje pegar. Aí ele estava melhor. De manhã ele estava estourado já. Tanto correr, tanto ir, fazer as coisas. Aí eu pensei, à noite ele não vai aguentar. E à noite ele pulava, parecia um cabrito, estudando. Uma bênção, uma bênção. E a gente é assim também. É a unção. É a unção. Eu sei que você está cansado. Imagina os discípulos de Jesus cansados ali, a pedra lá na frente, tampando o sepulcro, eles tristes. Imagina a família da Inaura triste, ela perdeu a irmã, estão todos lá no hospital, lá no foco, né? As últimas visitas foram assim, o pessoal ficar lá embaixo para poder subir só de 2 em 2. A família é grande, fica lá inteiro. E o Jean me ligou, era umas 4 da manhã, ele estava lá embaixo na portaria, deu lugar para a pessoa subir, né? Então fica, desce, sobe, então a gente está cansado, mas foi dia de festa, está sendo dia de festa, né? É gratificante a gente estar cansado. Eu também estou, eu fui dormir 5 horas da manhã, e dormi até às 6, mas estou aí com a unção de Deus, abençoado. E assim mesmo, vale a pena, vale a pena. E quando Jesus veio, queria vir na terra para ficar conosco, eu imagino os anjos, né? Não vai não, vai não, não vale a pena, não vale a pena. Mas por você e por mim, Jesus veio. E Jesus hoje fala, valeu a pena. Valeu a pena por nós, deu a vida por nós, valeu a pena. Lucas 24, 36, Jesus aparece aos discípulos. Falavam ainda estas coisas quando Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. Eles, espantados e atemorizados, pensavam no Espírito. Ele, porém, lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, um espírito não tem carne e nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não acreditando eles ainda, por causa da alegria e estando admirados, perguntaram-lhe: Jesus, tendes aqui alguma coisa para comer? Eles lhe serviram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Amém. Aqui, Jesus, depois de um tempo da ressurreição, os discípulos estão fechados, com medo, num quarto escuro, ele tinha que fazer de tudo para se esconder, além de estar cercado, ainda tem que ficar escuro lá para não perceber que tinha gente. E Jesus aparece, passa pelo meio da porta, não precisa nem abrir a porta, ele passa com a porta fechada. Aí os discípulos tomam esse susto, né? E depois que Jesus mostra as mãos e fala essas palavras, eles ficam tão alegres, mas espantados ainda. E porque eles esqueceram que Jesus já tinha dito que ia ressuscitar.
ou esqueceram, ou estavam duvidando, porque Jesus falou que ao terceiro dia ele ia ressurgir. Ele falou. Tanto é que o anjo, quando falou para as mulheres, ele avisa, ele já tinha dito, vai esperar para Galileia, ele já tinha dito que ia ressuscitar. E nós também, nesse momento de confissão de pecados, vamos pôr aos pés da cruz de Jesus, aqueles momentos que nos dá insegurança. Ainda falava hoje, nós temos que ter, eu acho extraordinário, essa segurança em Jesus. A gente tem que ter, viu, Nancy, uma segurança, porque a gente vai ser blasfemado. Nós vamos sofrer blasfêmias, vão tentar nos derrubar, vão tentar fazer coisas por onde a gente sair a campo. E nós temos que ter essa segurança de que nós estamos no caminho certo. Temos que ter, senão a gente desanima. Tem que ter, eu chamo de gordurinha, algo a mais. Você tem que ter essa força vinda de Deus para você não desanimar. Mesmo que as pessoas falem de você, falem mal e chamam de beato, chamam de você que você está, só pensa na igreja, mas isso é ótimo, viu? Deixa acontecer. Mas tenha essa sabedoria a mais. Se tiver só a sabedoria limitada, você vai desanimar e vai desistir. Então, nesse momento de confissão de pecados, nós vamos colocar aos pés do Senhor os momentos que a gente desanima. Mas eu já peço desde já, não desanime, que vale a pena servir ao Senhor. Vamos ter os momentos de oração, e depois o irmão Roberto quer dizer a gente. Senhor, muito obrigado. Obrigado. Mais uma vez, meu Pai, obrigado. Estamos aqui mais uma Páscoa. Meu Pai, estamos aqui muito felizes, meu Pai. Amém. Estamos muito felizes, meu Pai. Amém. Pelo fato de nós estarmos aqui mais uma Páscoa. Meu Pai, e podemos, meu Pai, quando nós tomamos nosso banho hoje, meu Pai, nós vimos, meu Pai, que não perdemos nada. Meu Pai, só o fato de nós estar com o nosso corpo inteiro aqui, meu Pai, sem ter perdido um braço, uma perna, ou um membro, meu Pai, do nosso corpo, isso é um motivo de muita alegria, meu Pai. Amém. Meu Pai, se o Senhor ressuscitou Jesus, o que é impossível para o Senhor mudar a nossa vida, meu Pai? Meu Pai, se tem alguma coisa que está precisando de uma mudança agora, meu Pai, a começar pelo nosso coração, meu Pai. Amém. Meu Pai, em nome de Jesus, eu peço agora, meu Pai, que o Senhor toque agora no nosso coração, meu Pai. Terá de uma das coisas que tem faltado muito no coração hoje, meu Pai, que é o perdão, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Do mesmo jeito, meu Pai, quando o Senhor sabia que ia para uma morte de cruz, meu Pai, mas o Senhor já estava derramando o teu perdão, meu Pai. E nesse momento, meu Pai, obrigado por nós estarmos aqui, meu Pai. Obrigado por tudo que o Senhor fez na nossa vida no ano passado. Eu sei que o que o Senhor continuará fazendo, meu Pai. Obrigado por tudo, meu Pai. E principalmente, meu Pai, pela salvação. Obrigado, meu querido Jesus. Desde agora e para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar o hino do Inário Evangélico, de número 269. 269. Precisa mais um país? Duzentos e 269. Vai na capela? Não, vou tocar, vocês vão cantar do Inário Evangélico, tá bom? Amém.
Cadê? Peraí, que fez. Tem aquele coração vermelho aí, Então, a partir do versículo 24, do 19 ao 23,
Jesus aparece aos discípulos e passa pela porta. A paz do Senhor, minha irmã linda. Louvado seja Deus que você está aqui. Do 19 ao 23 diz que Jesus aparece aos discípulos e passa pela porta e deseja paz com eles. Do 24 em diante, ora, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com eles quando apareceu Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos cravos nas mãos, não puser ali o dedo e não puser a mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. 8 dias mais tarde, estavam de novo os discípulos dentro da casa e Tomé com eles. Embora as portas estivessem trancadas, Jesus chegou, apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Então disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, estende a sua mão e coloca aqui do meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Disse Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viste crer, bem-aventurados os que não viram e creram. Amém. Nós ficamos felizes porque você está aqui, porque você não viu e creu, e está aqui crendo em Jesus que ressuscitou. Nós olhamos para essa palavra e vemos as pessoas que faltaram por algum motivo, não estão aqui. Igual Tomé faltou no encontro também uma semana antes. Tomé também não estava lá. E acontece isso, às vezes a pessoa não está no local que deveria estar, o milagre acontece e ela não vê. Aí ela fica duvidando, né? Que os faltantes de hoje não fiquem duvidando, porque aqui acontece milagre sempre. Milagre de mudança de vida, de transformação, né? Igual o Tomé duvidou, que nós não duvidemos, porque o nosso Senhor continua o mesmo. Ele é ontem, hoje e eternamente o mesmo. Receba esta palavra no seu coração. Nunca deixe de estar no posto. Tomé não estava no posto, no lugar que deveria estar. Então não viu o milagre. Na outra semana, depois de 8 dias, ele vê o lado de Jesus aqui, onde ele levou a espada, né, e as mãos furadas. Que Deus te abençoe e te guarde. Guarde esta palavra no seu coração. Vamos com alegria abrir a nossa Bíblia, 1 Crônicas, capítulo 29. Esse é o momento de nós ofertarmos ao Senhor. 1 Crônicas 29, versículo 1 Crônicas, a diaconisa não está bem, hein? Se ela esperar, tem muito tempo para trabalhar. Muita coisa para fazer. 29:14, primeiro livro de Crônicas, 29:14. Ali teve ofertas para a reconstrução do templo. E a oferta foi grande, foi muita coisa, todos colaboraram, todos contribuíram. Então, Moisés diz assim, Moisés já estava nos últimos tempos dele, já de 120 anos já. Ele diz assim: quem, porém, sou eu e quem é o meu povo que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Ele está perguntando. Daí ele fala: tudo vem de ti e somente devolvemos o que veio das tuas mãos. Amém. Tudo vem do Senhor. Vamos com alegria, enquanto a gente canta, podemos cantar Jesus em tua presença, né? O véu
que separava, vocês aprenderam hoje de manhã, o véu que separava já não separa mais. Nós temos livre acesso. Jesus em tua presença. Nossa irmã Lídia, que ore agradecendo as ofertas, e depois nós cantaremos 1 Crônicas 29:14. Senhor, Senhor, é maravilhoso, Senhor. Amém. Deus do meu coração. Amém. Abençoa aqueles que não trouxe. Amém. Eles iam chegar a vez também, Senhor. Abençoa todo mundo que
Amém, Jesus. Glória a Deus. Tudo vem de ti, Senhor, e tudo que é teu tornamos. Vamos continuar. Porque ele vive, Amém. podemos crer no amanhã. Glória a Deus. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar, na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Verei na glória o meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Está nas mãos do meu Jesus que vive está. Está nas mãos do meu Jesus que Vamos ver que a Vilma está para orar, Amém. né? Ora ao Senhor, por Amém. favor. Glória a Deus. Aleluia. Está cada vez mais engajada na obra. Amém. Senhor Deus Pai, nessa tarde de louvor, Pai, da sua ressurreição, Senhor, estamos aqui na sua casa. O Senhor deixou as portas abertas para os seus filhos pecadores entrar. E a Ti, Pai, agradecemos, Pai, por cada segundo, por cada instante, Pai, que aqui presentes estamos. Amém. Os louvores, Pai, que nós cantamos aqui, chegue, Pai, ao baile da Santa Gertrude, Aleluia. alcança os corações dos nossos familiares, Oh, Jesus. das pessoas na internet, Senhor. Amém. Como o Senhor é muito, e muito sem o Senhor não somos nada, Senhor. Amém. A Ti eu agradeço, Pai, por essa tarde, por Aleluia. essa noite que assim se chega, Pai. Amém. Obrigada, Pai, pelo dom de termos, de louvar a Ti, agradecer e exaltar o Seu nome. Oh, glória. Obrigada, Deus Pai. Amém. 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 Louvado seja Deus. Glória a Deus. Ruth Cruz se erigiu. Amém. O dia fugiu, né? Nega, o dia fugiu como emblema.
cruz se erigiu, nela o dia fugiu. A via dolorosa, Cristo é a cruz nossa. Cruz
deixar outro hino para depois, nós vamos entrar já na meditação da palavra. Amém, Jesus. A pastora Ana City vai ter esse privilégio de trazer a poderosa palavra do Senhor hoje para nós. Irmã, que Deus te use grandemente. Amém. Te abençoe. De coração. Quero ver a igreja edificada. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos me escutam? Amém. Glória a Deus. Amém. Queridos, quando o pastor fez o convite, ele comentou, né, que seria hoje o dia da Páscoa, a comemoração da Páscoa. E eu sabia que na parte da manhã nós iríamos frisar muito sobre a ressurreição de Jesus. E realmente o domingo ele vem para lembrar realmente sobre a ressurreição de Jesus. Então de manhã, exaustivamente, nós falamos, graças a Deus, sobre a importância da ressurreição de Jesus para a nossa fé. Amém? Porque a própria Bíblia diz que se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. O que significa isso? Nós estaremos aqui inutilmente. Amém? Inutilmente, porque se ele não ressuscitou, o que nós estamos fazendo aqui? Cada um tem sua casa, tem seus afazeres, seu trabalho. Inutilmente nós estaremos aqui. Mas como ele ressuscitou dentre os mortos e vive está, por esta razão nós estamos aqui. Amém? Aí ele falou assim, irmã, fala alguma coisa, fala sobre a Páscoa, né? E hoje, meus queridos, o mundo, quando você fala em Páscoa, o que vem na mente? O coelho, né? Que não tem nada a ver com a Bíblia. Nada a ver com a Bíblia. O coelho foi criado para comércio, né? Mas a palavra Páscoa, ela é bíblica. Amém? Ela é bíblica. E ela começou lá com o povo judeu. Então, quando o pastor me convidou, eu pensei, vou falar sobre a Páscoa. Mas eu vou falar sobre a Páscoa judaica e nós vamos comparar a Páscoa judaica com a Páscoa cristã. Amém? Amém. Por quê? O Velho Testamento, meus queridos, tudo que está escrito no Velho Testamento não está ali por um mero acaso. Tudo que está no Velho Testamento, de alguma forma, aponta para quem? Para Cristo. Amém? Tudo tem um símbolo, um significado, apontando para quem? Para Cristo. E a gente vai ver o cumprimento em Jesus. Amém? Então, vai ser uma noite assim, de aprendizado. Eu vou ler bastante versículo. Amém? Não se preocupe em procurar, porque vai ficar gravado, né? Eu não sei vocês, mas na segunda-feira eu tô lá trabalhando e ouvindo a palavra do pastor, para a gente poder guardar no nosso coração, né? Todas as mensagens, os louvores, né? E onde a gente está errando, acertando, para a gente fazer o melhor para o Senhor, né? Então assim, não se preocupe em procurar, preste atenção na explicação, amém? E depois em casa você rever esse vídeo para você aprender, amém? Em nome de Jesus. Então eu quero assim que você saia aqui nesta noite aprendendo mais da palavra de Deus e dizendo assim para o Senhor: Senhor, valeu a pena ter vindo à sua casa para aprender um pouquinho mais da sua palavra, amém? Porque tem uma diferença quando a gente está em casa vendo um vídeo, é de um jeito, mas quando a gente está pessoalmente, é diferente, né? Então vocês são privilegiados porque vocês estão aqui presencialmente, vão ouvir de primeira mão esta palavra, mas depois vocês podem estar ruminando, estar meditando, né? Na palavra de Deus durante a semana em nome de Jesus, amém? Tudo isso é para o nosso crescimento espiritual, amém? Deus fala na sua palavra que Ele não quer que a gente fique como criancinha. Quando a gente nasce em Cristo, nós somos bebês, criancinha. E o que a criancinha toma quando é bebê? Leitinho, né? Se você der uma feijoada para a criança, para o bebê, o que vai acontecer? Ele vai morrer, ele não aguenta, não consegue mastigar, não é verdade? Então quando a gente é criancinha, a gente é novo na fé, a gente toma leitinho, papinha, mingau. Só que à medida que a gente vai passando os anos, que a gente vai crescendo na fé, a gente precisa o quê? De feijoada, um sarapatel, uma bela macarronada. Então a palavra ela vem com mais intensidade para nós, porque nós já temos estrutura para aprender isso em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor. Pai,
Muito obrigada, meu Deus, por essa oportunidade que o Senhor está me concedendo nesta noite, de estarmos aqui com os meus irmãos que vieram, Senhor amado, depois de um dia tão abençoado, Senhor. Sei que muitos estão cansados, como eu também estou, Senhor, porque a nossa carne, Pai, ela é fraca, ela se cansa, mas no meu espírito, Pai, eu estou muito alegre, eu estou muito feliz por o Senhor ter me dado o privilégio de passar um domingo praticamente inteiro na Tua presença, na Tua casa. A Tua palavra diz que minha casa será chamada casa de oração. E verdadeiramente, Pai, esta casa é uma casa de oração, é uma casa de louvor, é uma casa, meu Pai querido, de transmissão da Tua palavra, meu Pai. Aleluia, Jesus. Porque nós não sabemos, meu Pai, o alcance que terá este vídeo, mas almas, Senhor amado, eu creio, serão alcançadas para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Recebe a nossa adoração, a nossa gratidão, e pedimos agora, Senhor, que o Senhor nos ensine através da Sua palavra, Senhor. Eu sou apenas um instrumento, Pai, mas a palavra é Tua, Pai. Quem nos ensina verdadeiramente é o Teu Espírito Santo. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero que você, eu quero que você preste atenção, amém? Quem conseguir acompanhar, amém? Mas se não conseguir, eu quero que você ouça, amém? Vamos ler Êxodo, versículo do 1 ao 10. Livro de Êxodo. Olha como é importante nós aprendermos sobre a palavra, né? Eu já vi pessoas que foram ler esse livro e não leu Êxodo. O X tem som de Z. Aí ela foi ler, ela leu o livro de Exodó. O livro de Exodó. Ela leu o X como se fosse o X mesmo. Não é Exodó, é Êxodo, amém? Então esses pequenos detalhezinhos a gente aprende também, tanto na escola bíblica quanto no culto também, né? Êxodo, Éxodo. Mas é Êxodo, né? Êxodo. Então a gente vai ler 11, do 1 ao 10. Queridos, todos conhecem a história de Moisés. O povo estava escravizado. Moisés pediu para o faraó: deixa meu povo ir ao deserto para me prestar um culto. O que o faraó fez? Não, endureceu o coração e disse: não vou deixar não. O que Deus fez? Mandou pragas sobre o Egito, amém? Essa praga que nós vamos ler aqui é a última, é a 10ª praga, que é da morte dos primogênitos, amém? Só para a gente se situar, para a gente entrar na parte da Páscoa, tá? Então a gente vai ler aqui rapidinho, 11, do 1 ao 10, que diz assim: disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito, então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Fala agora aos ouvidos do povo, que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher à sua vizinha objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Moisés disse assim: assim diz o Senhor, acerca da meia-noite passará pelo meio do Egito, e todo primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó, e todo o primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve e nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então todos estes teus oficiais descerão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue. E depois disso sairei. E ardendo em ira, se retirou da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés:
Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu que saíssem da sua terra os filhos de Israel. Amém? Então aqui Deus estava anunciando a 10ª praga, que mataria os primogênitos, né, de todas as pessoas, menos do povo de Deus. Amém? Aí a gente vai pular, vamos para o 12, do 1 ao 14, onde a Páscoa ela vai ser instituída, tá? Aí vocês vão entender. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele a seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, guarda isso, essa informação. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e os guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fessura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. Dessa maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis às pressas. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos servirá por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis com solenidade ao Senhor, e nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Então aqui está instituída a Páscoa do judeu. Vamos pular para o versículo 29. Diz assim: e aconteceu que eles fizeram tudo o que Deus mandou. Eles pegaram o cordeiro, chamaram a família, os amigos, comeram, pegaram o fermento, o pão sem fermento, tá? Vocês vão entender por que o pão tinha que ser sem fermento. Não dava tempo de esperar fermentar, amém? Eles tinham que se apressar. Então o pão foi sem fermento, por quê? Eles tinham pressa, né? Deus tinha pressa. E eles passaram o sangue do cordeiro nos umbrais das portas das casas. Então eles imolaram o cordeiro, eles comeram, mas o sangue foi aspergido em cada porta de cada israelita. E olha o que aconteceu. E aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor e cumpriu a promessa que ele tinha feito de matar os primogênitos. Feriu o Senhor a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó. Então o filho de Faraó também foi alcançado pela morte, amém? Que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se o Faraó de noite, ele e todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Olha que
que tragédia, que alvoroço causou, né, a morte dos primogênitos nesse dia aqui no Egito. Então, naquela mesma noite, chamou Moisés e Arão e lhes disse. Aí o faraó chamou Moisés e Arão e falou: levantai-vos, sai do meio do meu povo. Agora o faraó já não queria mais ver a cara de Moisés, nem de Arão e nem do povo de Israel. Levantai-vos, saí do meio do meu povo, porque vós, como os filhos de Israel, ide, servi ao Senhor como tendes dito. Ele várias vezes pediu: deixa meu povo ir para adorar o Senhor no deserto, deixa meu povo ir. Agora o faraó está dizendo: depois dessa tragédia, pega o teu povo e vai, vaza, vai embora daqui, né? Levai também convosco vossas ovelhas. Não era só para ir o povo, não, é para levar as ovelhas, o gado, tudo que eles tinham lá, né? Como tendes dito, ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra. Imagina, todos os egípcios diante daquela tragédia, vai empurrando, vai logo, vão embora logo daqui, empurrava eles para fora do Egito, para mandar eles embora de lá, por conta da morte dos primogênitos. Vocês estão visualizando a cena do que está acontecendo aqui? Então eles estavam ali apressando o pessoal para poder sair. Aí os egípcios apertavam o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos. Quer dizer, se eles ficarem aqui, todos nós vamos morrer, e a gente não quer morrer, então cai fora da nossa terra aqui, vão embora, né? Empurrou todo mundo para fora. O povo tomou a sua massa antes que levedasse. Lembra que eu falei? Não dava tempo para levedar. O pão tinha que ser asmo. Por quê? Sem fermentação, porque eles tinham pressa, não dava tempo de esperar levedar, ok? Eles tinham que levar o pão sem levedação. Aqui, ó. E as suas amassadeiras atadas em trouxas, com seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. Ah, a gente vai embora, mas a gente quer alguns objetos, né? A gente vai ficar andando sem um objeto de prata, de ouro, né? E roupas, né? Vão ficar sem roupa? Eles pediram e o povo deu, os egípcios deram. Tudo que eles pedissem depois dessa tragédia, acho que eles dariam tudo, porque eles queriam se livrar desse povo, ok? Vocês estão compreendendo até aqui? Amém? Aí diz assim: e o Senhor fez com que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam os que pediam, e despojaram os egípcios. Amém? Vamos pular para o 43. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão. Agora ele vai falar: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de o ter circuncidado, aí sim comerá dela. Amém? Guarda esses detalhes. Amém? O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Guarde esse detalhe também. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então se chegará e observará, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés, a Arão, e assim o fizeram. Naquele mesmo dia tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. Amém? Então, nesses textos que nós lemos aqui do Velho Testamento, quis passar para vocês quando surgiu a Páscoa do judeu, né? Quando se
se iniciou esse ritual, esse costume de eles fazerem a Páscoa? Foi uma ordem vinda da parte de Deus, amém? E tudo aqui tem um significado, tudo aqui tem um simbolismo. Então isso foi dado para o povo de Israel, numa determinada situação que eles estavam passando, e Deus deu todas as coordenadas de como seria essa Páscoa. Agora a gente vai para algumas explicações, para vocês entenderem como vai ficar muito claro na mente de vocês em relação a tudo que a gente lê, amém? Glória a Deus. Olha que interessante, segundo a Bíblia, a Páscoa dos judeus, chamada Pesach. Eu até ia perguntar para o irmão Kleber se é essa pronúncia, depois eu pergunto para ele se está certinho, mas na internet a gente procura Pesach, né? Em hebraico, que é a Páscoa, né? É uma celebração anual instituída por Deus através de Moisés para comemorar o quê? A libertação do povo de Israel da escravidão do Egito e a sua proteção da 10ª praga. Amém? Então é uma festa de comemoração. O povo saiu do Egito e também eles foram poupados, eles foram livrados daquele mal. Amém? Então é uma lembrança da proteção. Páscoa, a palavra Páscoa significa passar por cima. Em outras versões é passagem, né? Então passar por cima. Por que passar por cima? Porque eu estou aqui na minha casa, na porta da minha casa tem um sangue. O anjo veio e passou por cima. Ele não feriu os primogênitos da minha casa, ok? Então Páscoa é passagem, é passar por cima. Refere-se ao momento em que Deus passou por cima da casa dos israelitas, que estavam marcadas com o sangue de um cordeiro, poupando os primogênitos de morte, que atingiu apenas quem? Os egípcios. Amém? Também é libertação, marca o fim de mais de 400 anos de escravidão do povo hebreu do Egito, né? Queridos, a gente não tem noção do que seja uma escravidão, né? Você imagina em 400 anos, quantas gerações nasceram e morreram? Quantas gerações escravizadas? Eles eram escravos, tinham que trabalhar de sol a sol, sem receber salário, provavelmente eram chicoteados, né? Trabalhavam de sol a sol, sem folga, né? Sem descanso, sem nada. E eles foram libertos dessa escravidão, amém? Então eles tinham muito para comemorar. E fala sobre o cordeiro pascal, né? Instruídos por Deus, os israelitas, eles sacrificaram um cordeiro macho, sem defeito, no 14º dia do mês de Abib, ou Nissan, e passaram o sangue nas ombreiras das portas. Olha só, o sangue do cordeiro imaculado, macho, sem defeito, o sangue deste, não foi de qualquer cordeiro não, o sangue deste cordeiro que foi passado na porta dos israelitas, amém? Aí tem também sobre a refeição com os pães asmos. A carne do cordeiro era comida assada com pães sem fermento, representando o quê? Representando a pressa com que saíram do Egito. Lembra que Deus mandou eles fazerem isso antes de acontecer a morte? Então era para eles se alimentar, não é carne frita, é carne assada. Talvez para eles o assar a carne fosse algo mais rápido, né? Era mais rápido assar a carne ali, assou a carne, o pão é asmo, não espere o pão levedar para comer. Porque vamos falar a verdade, entre um pão gordinho, com fermento, fofinho para a gente comer, e um pão seco, que parece uma tabuinha, o que a gente prefere? O fofinho, não é verdade? Só que Deus falou, não tem tempo, come o pão sem fermento mesmo, pão asmo, porque vocês têm que comer com pressa. Então quando eles saíram fora, foram expulsos do Egito, eles estavam fortalecidos e alimentados, amém? Porque imagina você mandar um povo embora com crianças, jovens, velhos, adultos, para fora de uma terra de barriga vazia. O que ia acontecer? Eles iam morrer de fome, de fraqueza, não é verdade?
Mas Deus, ele pensou tudo. Ele falou, não, vocês vão comer carne assada, vão comer, porque o cozinhar demora mais, vamos comer assado, e vai comer o pão asmo, vou comer essa carne com pão asmo, porque não tem tempo de esperar a levedar e ficar um pão fofinho, não tem tempo, amém? Então, era essa a refeição. E Deus falou também para eles comerem ervas amargas. Ah, mas por quê? Deus mandou eles comer ervas amargas para lembrar o tempo de sofrimento. Vai guardando esses detalhes. Lembrar o tempo do sofrimento. Então, quando eles comiam aquela ervinha amarga, né? Hoje a gente poderia comparar um agrião. Não tem uma outra que é mais amarga? Boldo, mas tem uma outra. Almeirão é amargo. Minha mãe adora ama almeirão. Almeirão é amargo. Pensa numa coisa amarga, né? Mas Deus mandou eles comerem erva amarga. Por quê? Para eles lembrarem do tempo de sofrimento que eles passaram, tá bom? Mas vai guardando esses detalhes, tá bom? Vai guardando os detalhes. Olha que interessante. Observância anual. Deus ordenou que essa festa fosse observada anualmente, como um memorial perpétuo para gerações futuras, sendo uma das celebrações mais antigas e importantes no calendário judaico. Amém? Eu tenho uma irmã que ela deu aula pra gente, para as crianças lá na igrejinha, e ela explicou para eles sobre essa Páscoa, na Páscoa do judeu, e ela levou os pães asmos e levou algumas ervas, né, uns matinhos lá para eles comerem. Ai, foi muito lindo. A gente fez como se fosse uma Páscoa judaica, né? Eles comeram e essa maneira lúdica de ensinar, a gente acaba guardando a mensagem, né? Maravilhoso. Então, vocês guardaram os detalhes da Páscoa dos judeus, amém? A Páscoa dos israelitas. Agora, nós vamos fazer uma ligação, né, do Velho Testamento com o Novo Testamento, amém? Porque nesse tempo aqui não tinha ainda nascido Jesus, o Salvador do mundo, amém? Mas tudo que Deus mandou fazer nessa Páscoa, todas as ordens de Deus para Moisés, para Arão, estavam apontando para quem? Para Cristo, amém? E você vai entender onde que eu quero chegar e onde que a palavra vai nos ensinar, amém? Olha que interessante. No contexto bíblico, a Páscoa judaica aponta para o sacrifício de Jesus Cristo, conhecido como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, cujo sangue liberta da escravidão do pecado, assim como o sangue do Cordeiro libertou os israelitas. Olha que interessante, quando Deus pede para eles separarem um cordeiro sem defeito, sem mágoa, perfeitinho, e dos outros cordeiros eles poderiam comer, mas para passar o sangue no umbral das portas, só poderia ser de um cordeiro sem defeito. Aí eu pergunto para vocês, quem é o cordeiro sem defeito que veio ao mundo derramar o seu sangue por nós? Jesus. Estão percebendo? Então, o Velho Testamento está apontando para o que viria. Então, o cordeiro simboliza Cristo, amém? Porque Cristo não tinha pecado, Cristo não pecou, ele era puro, imaculado, ele andou nesta terra, a Bíblia diz que ele não pecou, mas o sangue dele foi derramado por nós, né, para perdoar os nossos pecados, amém? Então o sangue dele foi aspergido, foi derramado por cada um de nós. E aí prossegue assim, ó, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O versículo que declara que Jesus como o Cordeiro que tira o pecado do mundo, está lá em João 1,29, que diz assim: eis o Cordeiro de Deus, João Batista dizendo de Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, referindo-se a Jesus como o sacrifício definitivo enviado por Deus para a remissão dos pecados da humanidade.
Amém? Então, o cordeiro imaculado puro, que Deus mandou separar, Moisés separar ali na Páscoa dos judeus, já estava representando, simbolizando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que é o cordeiro que tira o pecado do mundo, que tira o pecado de toda a humanidade, de todas as pessoas. Amém? Vamos falar sobre a carne, né? A carne do cordeiro com pães asmos e as ervas amargas, né? A carne, né? A carne do cordeiro e as ervas amargas simbolizando o que? Sofrimento. Olha o que Isaías fala sobre o cordeiro, sobre Jesus. Certamente ele tomou, então, Isaías 53, Isaías 53, versículo 4 e 5. Para você que está acompanhando a gente aí pela internet, Isaías 53, 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si as nossas doenças. Contudo, nós os considerávamos castigado por Deus, afligido. Mas ele foi transpassado por nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Amém? Amém. Então a carne de Jesus foi ferida na cruz. Ele sofreu, porque a pior morte que tinha naquela época, meus irmãos, era a morte de cruz. Amém? Nós tivemos um estudo certa vez, até vou pedir para o irmão me mandar esse estudo para a gente apresentar aqui, sobre os diversos tipos de morte no tempo bíblico. Então tinham mortes assim terríveis, mas a pior maneira de uma pessoa morrer era na cruz. Amém? Lembra que a gente leu lá do osso não ser quebrado? Vocês prestaram atenção? Quando Cristo foi para a cruz, era costume, para que a pessoa morresse logo, o soldado vir e quebrar a perna da pessoa. Por quê? Ela estava pendurada, né, assim, deixa eu pegar a câmera aqui, pendurada, e aqui com os pés numa madeirinha. Se você quebra a perna, o corpo perde a sustentação e ele estica, né, ele estica. Só que a Bíblia fala no Salmo: nenhum dos seus ossos será quebrado. O osso de Jesus não foi quebrado. Amém? Não foi quebrado. Então ele morreu mesmo, né, naturalmente, ali, naquele sofrimento, mas a morte dele não foi apressada pela quebra das suas pernas. Amém? Isso, confrontando, vocês comparam com o texto do Velho Testamento. Como eu falei, tudo aponta para quem? Vai apontar para Cristo. Amém? Então tudo se cumprindo. Então o pão representa, vamos aqui para a nossa Páscoa, né? Para a nossa Santa Ceia. Pão representa o corpo, né? Por que o pão, quando a gente toma a Santa Ceia, ele representa o corpo de Jesus? Porque a carne dele, né, já foi sacrificada. Amém? A carne dele já foi sacrificada na cruz, né? Ele já se fez sacrifício por nós. Então hoje, para a gente participar da ceia do Senhor, que na verdade é como uma Páscoa para nós, o pão, ele vai representar o quê? O corpo de Jesus. Por que nós mastigamos, nós rasgamos? Porque representa o corpo dele que foi dilacerado na cruz do Calvário. Amém? E o vinho, hoje, né, nós não usamos ervas amargas na Santa Ceia, mas nós usamos o vinho. Por quê? Porque o sangue de uva, ele representa o sangue de Jesus, né? E o sangue na Bíblia, ele simboliza o sangue de Jesus, o vinho simboliza o sangue, mas também é um símbolo de alegria. Amém? Toda vez que fala em vinho, o sinônimo dele é alegria. Amém? Alegria do quê? A alegria da nossa salvação. Amém? É a alegria de nós sermos salvos em Cristo Jesus. Amém? Então o momento da ceia, momento que na verdade é um memorial. Vocês lembram que Deus falou para os israelitas? Vocês vão sempre lembrar dessa Páscoa que eu ordenei que vocês fizessem, como um estatuto, como um memorial perpétuo, para sempre lembrar da onde Deus te tirou
e para onde Ele te levou. A grande libertação que Ele fez ao povo de Israel e o livramento que eles tiveram com relação ao anjo que feriu os primogênitos. Vamos trazer tudo isso para nós hoje. Cada um de nós, quando aceitamos Jesus Cristo no nosso coração, fomos libertos dos nossos pecados, amém? Fomos perdoados dos nossos pecados, fomos libertos da escravidão do pecado. Muitos podem falar assim, mas eu não sou escrava, né? Não tenho, vamos dizer, algemas, né? Grilhões, né? Aquelas bolas no pé, eu não fui açoitado. Mas muitas vezes, querida, há muitas pessoas em grilhões de pecado, presas, né? Com as algemas de Satanás. Paulo fala, pecado não é mais domínio sobre. Exatamente. Então há pessoas ainda que estão escravizadas no pecado. Existem pessoas ainda. Louvado seja Deus que um dia Deus me alcançou cada um de vocês, amém? E nós somos libertos. Hoje nós podemos dizer, nós somos livres em Cristo, livres para adorá-lo, para levantar as nossas mãos. Continuamos pecadores, porque a Bíblia fala assim, se eu falar que eu não tenho pecado, eu já estou pecando. Mas nós temos sobre nós a graça de Deus, que nos ajuda a cada dia, que nos perdoa a cada dia, que está conosco a cada dia, nos ajudando a viver nesse mundo tenebroso, cheio de tantas ofertas, né? Tantos manjares do rei, tantas coisas malignas. O que nos dá força para dizer não? É Jesus Cristo, amém? É Ele em nós sempre lembrando que um dia Ele nos tirou de um vício, nos tirou de uma falsa religião, nos tirou do mundo da falta do perdão, nos tirou do mundo de pecado, que nós estávamos ali embaraçados, amém? Então veio Jesus Cristo com o seu sangue e Ele nos lavou com o seu sangue, amém? Então aquele sangue aspergido na porta é você, sou eu. O sangue derramado sobre as nossas vidas, quando o diabo olha para você, ele não vê você, porque de nós ele não vai ter medo. Quando ele olhar para nós, ele tem que ver em nós o quê? O sangue derramado, amém? Eu tinha até uma amiga no serviço que ela falava assim, eu acho tão estranho vocês falarem que você é lavada e remida no sangue do Cordeiro. Ela imaginava uma pessoa assim, toda ensanguentada, né? Eu falava para ela, mas é assim mesmo, o inimigo tem que olhar para nós e ver o sangue escorrendo em nosso rosto, em nosso corpo, que é o sangue de Jesus, amém? E ele não vai tocar em nós, ele vai fazer o quê? Passar por cima, amém? Ele tem que passar por cima, ele não pode nos tocar, amém? Porque da mesma maneira que Deus protegeu os primogênitos no Egito, ele também vai nos proteger, amém? E você vai descobrir na mesma palavra aqui que eu vou ler para vocês, que os primogênitos lá do Egito, hoje somos nós somos primogênitos do Senhor, e eu provo na Bíblia. Vamos abrir lá em Hebreus, capítulo 12. Glória a Deus. Vamos ler aqui do comecinho. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está hoje assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue,
e estáis esquecidos da exortação que como filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele é reprovado, porque o Senhor corrige o filho a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. E para a disciplina que perseverais, Deus os trata como filhos, para que filho, pois que filho há a quem o pai não o corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai dos Espíritos e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, os disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, estabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os vossos pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. E nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão e às trevas e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos ouviram suplicaram, que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo, era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo, mas tendes chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, e também Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos, arrolado nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Amém? Amém. Tendes cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertiu sobre a terra, muito menos nós, o que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou a terra. Agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção destas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Amém? Então, os primogênitos
poupados ali, porque o sangue do Cordeiro estava nos umbrais das portas, somos nós hoje, a igreja de Cristo. Amém? Você vai sair aqui desta noite sabendo, segundo, não é sentimento, eu estou sentindo que agora eu sou filho de Deus. Não, crendo na palavra que está dizendo que você é um filho de Deus, você é um primogênito, o sangue do Cordeiro puro e imaculado já foi derramado, aspergido, não agora nas portas, mas sobre a nossa vida, amém? E o mal não pode nos tocar, amém? Em nome de Jesus, o mal não nos toca. E quando Satanás olhar para você, que ele veja realmente a sua afeição com aquele sangue derramado, o sangue de Jesus Cristo, e ele não vai tocar em você, na sua casa, em nome de Jesus Cristo, amém? Então que ao Senhor seja dado toda a honra, toda a glória, que a partir de hoje você possa, quando você pensar assim, puxa, ano que vem vai ter uma Páscoa, né? Vai ter uma comemoração, que você não pense só, ai que delícia, a igreja vai ter um café, vai ter uma comemoração, vai ter louvores bonitos, mas pensa no significado da Páscoa para a nossa vida, como foi importante para os israelitas, para o povo judeu, e como ela é mais importante ainda para nós que temos esse Jesus Cristo, esse Senhor maravilhoso, que antes de nós nascermos ele já morreu por nós naquela cruz, derramando o seu sangue para perdão dos nossos pecados, amém? A mensagem é para todos: arrependam-se dos seus pecados e seja coberto pelo sangue de Cristo, para que Satanás não toque a sua vida, em nome de Jesus, para que você fique ali glorificando a Deus até a sua morte, ou até que Jesus Cristo venha buscar a sua igreja, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, amém? Glória a Deus. E a gente vai encerrar essa palavra com um hino muito lindo. Nós cantamos de manhã, a gente vai cantar de novo, que é o Ressurgiu, amém? Glória a Deus. Ressurgiu. Amém. Tem letra aí? Sobrou, professor? Aí na mesa tem. Aqui não tinha? Eu tinha deixado aqui. Aqui, achei. Amém. Eu tinha deixado aqui. Glória a Deus. Aqui. Pode pôr aqui? Pode colocar. Amém? Glória a Deus. Ressurgiu. Ressurgiu. Da sepultura saiu. Da sepultura saiu. Amém. Glória a Deus.
da manhã nós aprendemos bastante, né, sobre a importância da ressurreição de Cristo. E agora à noite aprendemos sobre o verdadeiro significado da Páscoa. Amém. Tanto para judeus, quanto para cristãos, que somos nós. Amém? Então que a partir do ano que vem, quando a gente voltar a comemorar a Páscoa, você possa olhar com outros olhos e só glorificar a Deus e agradecer pelo que Ele fez por nós. Amém. Amém? Se agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Você faz a oração final e a gente Amém. canta a bênção. Amém. Pai, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade nesta noite que o Senhor me concedeu. Estar aqui, meu Pai, compartilhando um pouco mais da Sua palavra com os meus irmãos. Amém. Que saíram dos seus lares, meu Pai, para te glorificar, para te exaltar e para ouvir, Senhor amado, a Tua voz. Aleluia. Obrigada, meu Deus, pela Tua palavra. Obrigada pelos Teus ensinamentos. Amém. Cada dia que passa, Senhor amado, mais e mais, nós queremos conhecer a Ti. A Tua palavra diz que o meu povo, ele peca por não conhecer a palavra e nem o poder de Deus. Amém. Nós queremos o Verdade. poder, Senhor, mas queremos Te conhecer também, Senhor, através da Tua palavra. Pois que quanto mais está chegando o tempo do fim, Pai, quantas heresias, quantas falsas pregações, quantas coisas ilusórias estão sendo, meu Pai, divulgadas É verdade, por tantos sim. meios, meu Pai, pelas redes sociais, que tem deixado as pessoas confusas. Mas nós agradecemos, meu Pai, por estarmos congregando nessa igreja, meu Pai, que zela, que tem, meu Pai, aquele selo de cuidar, de trazer a Tua mensagem, a Tua palavra, como verdadeiramente ela é, Senhor. Aleluia, porque a Tua palavra, Senhor amado, ela vem para curar, ela vem para libertar, ela vem abrir a nossa mente, o nosso coração, ela nos dá entendimento, inteligência, sabedoria. Oh, meu Pai, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade, meu Deus, de aprendermos um pouco mais da Sua palavra. Te agradecemos. Recebe esse nosso culto, meu Pai, a Ti, em louvor e adoração, e recebe, meu Deus, a nossa gratidão. Obrigada, porque Jesus Cristo ressuscitou. Aleluia. Se Ele vive, nós também viveremos. Aleluia. Glória a Deus. Encerramos esta reunião cantando a bênção apostólica. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito reina aqui em nós e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Aceite a nossa gratidão, pastora Nancy, pela palavra, Glória a Deus. pelo esforço que você fez. Amém. E vocês também recebam a nossa gratidão por estar conosco. Amém. Glória a Deus.